A Bíblia e especificamente os Evangelhos podem ser tomados como fonte histórica para reconstruirmos a vida de Jesus? Para um correto diálogo entre a história e a teologia, precisamos entender como cada uma destas disciplinas atua. Agora vamos conhecer como os historiadores e os teólogos se relacionam com o Novo Testamento. Algumas ressalvas antes de você assistir esse vídeo. Primeiro, quando me referir a teólogos neste episódio, estou adotando a escola de teologia conservadora sobre a data, composição e autoria dos evangelhos das cartas do Novo Testamento, independente do credo ser católico ou protestante. Segundo, o tema é vasto e este vídeo é generalista e simplificador. Então busque mais conteúdo na bibliografia contida nas descrições. Terceiro, não é possível entender o desenvolvimento desse vídeo sem ter assistido os vídeos anteriores desta série sobre Jesus histórico e a confiabilidade das cópias do Novo Testamento. Este vídeo parte do pressuposto que você já assistiu os anteriores, que você encontra aqui em playlist do nosso canal junto com outros temas. Então curta, compartilhe, se inscreva, acione o sino de notificações para receber os próximos vídeos. Lembre que as imagens a seguir foram pesquisadas aleatoriamente apenas para ilustrar, retiradas de seu contexto e reinterpretadas em nossa narrativa. Para o historiador, a descrição do passado está focada nos atos humanos. Já para o teólogo, o estudo do passado está focado nos atos divinos, na história em prol do homem. Para o historiador, o retrato da história é uma narrativa produzida pelo próprio homem a respeito de si mesmo. Para o teólogo, a história bíblica é uma narrativa inspirada por Deus aos profetas, que numa linguagem fruto de seu tempo, descreve o que Deus lhe mostrou, em especial entre o povo pelo qual viria o Salvador. Para o historiador, a história é uma disciplina secular porque é uma investigação humana. Para o teólogo, a história bíblica é uma história sagrada, espiritual, porque não pode ser descoberta naturalmente pelo intelecto humano, a menos que tivesse sido revelada por Deus. Nada impede ao teólogo servir-se da história secular para compreender melhor e situar a história sagrada. A história secular não está em oposição ao teólogo, pelo contrário, é sua ferramenta para entender a história sagrada. Entretanto, a maior diferença do historiador e do teólogo está na fonte, pois enquanto o historiador trabalha com fontes históricas como documentos e vestígios da produção humana, o teólogo tem como fonte o que está revelado num texto que ele considera ser fruto de uma intervenção sobrenatural de Deus. O historiador nunca poderá considerar uma fonte como sagrada no sentido de inspirada pela divindade, porque a abordagem histórica está contida aos limites da matéria, enquanto o teólogo buscará concluir se sua fonte é ou não realmente de origem inspirada para então começar a trabalhar com ela. Desta forma, podemos dizer que Deus não pode ser objeto de estudo do historiador
porque Deus, estando fora da esfera da matéria, não é pesquisável, não é testável e não é detectável materialmente. O máximo que o historiador pode fazer é historiar sobre o que as pessoas pensaram ou disseram sobre Deus. O único objeto do historiador é o próprio homem e sua produção. O historiador pode lidar com testemunhos dos homens sobre Deus, mas nunca poderá dizer se tais testemunhos eram falsos ou verdadeiros, ou opinar sobre a existência desta divindade ou quaisquer outras divindades de qualquer sistema ou crença religiosa. Este é o limite técnico do historiador. Ele está preso a um método que só lhe permite estudar os vestígios materiais humanos e lhe é inacessível o universo espiritual. Um historiador pode até dizer que todas as civilizações do passado demonstraram ao longo da história uma religiosidade, mas isso é tudo. E no mais, o historiador não pode dizer se tais crenças eram realidades ou estavam incorretas. Uma das primeiras coisas que aprendi na faculdade de História foi entender os limites da reconstrução da história. Esta reconstrução, produto do trabalho do historiador, é sempre parcial, porque o passado nunca poderá ser visto em sua totalidade. Ela é sempre incompleta porque nunca temos todas as versões das testemunhas da história, e é limitada porque o historiador nunca tem todos os fatos e, frequentemente, eles são escassos, principalmente no que diz respeito ao período bíblico. Esta reconstrução histórica é sempre tendenciosa, porque a história é sempre uma narrativa feita do ponto de vista de alguém que tem crenças e emoções que o influenciam. O historiador é sempre vítima de seu tempo, experiências e de sua cultura. Neste sentido, o mito do historiador imparcial é um engano que deve ser completamente abandonado. E tal postura, inclusive, é defendida coerentemente pela academia, embora no discurso público fala-se muito de imparcialidade, o que é um discurso ilusório e completamente vazio, que tenta buscar alguma credibilidade, mas sabemos que não é fato. Todo historiador sempre recebe influências e sempre tem pressupostos. Algo muito parecido podemos dizer sobre as limitações do teólogo, algo que aprendi muito cedo na faculdade de teologia, pois a teologia construída por qualquer teólogo é sempre limitada, já que depende do que foi revelado por Deus, e Deus não revelou tudo, tendo revelado apenas o que achou que nós precisávamos e podíamos saber. A teologia também é limitada no tempo e na capacidade, pois a revelação é progressiva e por isso compreendida gradualmente num crescente e nem de perto está completa. Enfim, assim como a história é uma narrativa afetada pela época do narrador, a teologia igualmente é uma construção afetada pela época e experiência do teólogo, que, pelo mais que se esforce em ser fiel à sua fonte bíblica, pode errar, pode ser corrigido, assim como o historiador pode ser corrigido por novas descobertas. Teologia não é um dogma imutável se adotamos a Bíblia como sua própria intérprete e reconhecemos nossa capacidade limitada. Historiadores e teólogos concordam que a Bíblia não foi escrita como um livro de história no sentido da história no conceito dos historiadores modernos. Entretanto, precisamos acabar com o engano de que a Bíblia não contém história, quando a arqueologia tem confirmado dezenas e centenas de relatos contidos nas Escrituras, e não temos notícia de que a arqueologia desmentiu a Bíblia, embora existam vários fatos da narrativa bíblica ainda desconhecidos pela história. Este desconhecido não faz da Bíblia um documento menos histórico. O desconhecido não quer dizer que não existiu ou que não aconteceu.
Há uma série de pessoas, fatos e lugares na história que ainda são desconhecidos e carecem de comprovação e nem por isso são menos históricos. A existência de Jesus, por exemplo, já foi muito questionada no passado e hoje, como vimos em episódios passados, é um consenso até entre os historiadores. Como agir quando aparentemente a história e a teologia bíblica se contradizem? Devemos agir com cautela e paciência, deixando que o tempo mostre a verdade. E isso tem acontecido inúmeras vezes com inúmeros fatos da Bíblia. Se Jesus foi e fez o que os evangelhos e cartas do Novo Testamento testemunham, é uma questão de fé de cada um. Mas hoje a própria crítica já sabe que seus autores eram pessoas vivendo na cultura do cristianismo do primeiro século, pois toda a sua descrição cultural e histórica bate com este período. Além de combinar com a época, eles reclamam terem sido testemunhas oculares de Jesus e escreveram isso numa época em que, para dizer tal coisa, se corria risco de vida. Ao longo do tempo, críticos têm tentado desmerecer o Novo Testamento. Entretanto, o exame minucioso das referências históricas, geográficas e culturais dos 4 evangelhos demonstra que, número 1, seus narradores conheciam detalhes que só testemunhas oculares poderiam conhecer. O texto grego dos evangelhos está carregado de expressões hebraicas, aramaicas e de referências culturais semíticas, mostrando que eles eram realmente semitas tentando se expressar em grego. Colin Hammer, um historiador, publicou em 1990 uma pesquisa feita por ele, identificando 84 fatos nos últimos 16 capítulos de Atos dos Apóstolos, que foram confirmados por pesquisa histórica e arqueológica. Entre eles estão detalhes geográficos, expressões muito específicas de regiões por onde Lucas e Paulo passaram, a cultura distinta de cada cidade, leis, personalidades, rotas e procedimentos que só uma testemunha ocular que trafegou naquele lugar e época saberia descrever. Nada disso poderia ter sido inventado tardiamente num emaranhado de coleções de mitos. Estes detalhes nunca são citados pelos críticos da Bíblia que vivem vasculhando e especulando os mínimos erros. A lista completa dos 84 fatos históricos pode ser examinada no livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, de Norman Geisler e Frank Turek, que citam além disso a obra de Craig Blomberg, que fez o mesmo trabalho de pesquisa histórica com o livro de João. A conclusão é uma lista de 59 detalhes históricos confirmados pela cultura, geografia, política e costumes da Judéia nos dias de Jesus e João, corretamente retratadas pelo autor do Evangelho, que só teria conhecimento deles se fosse uma testemunha ocular. Número 2. Estes detalhes históricos e geográficos que foram questionados foram amplamente respondidos. Veja Josh McDowell na bibliografia do vídeo. Cada vez mais temos relatos que confirmam a Bíblia e, dados séculos de guerra e ocupação desses lugares e até as hostilidades atuais, é um milagre o que nós já encontramos. Alguns exemplos já foram citados no vídeo aqui do canal sobre Jesus histórico. Número 3. Mitos não se passam ao redor de personalidades históricas, como Pilatos, Caifás e cerca de outras 30 pessoas do Novo Testamento historicamente confirmadas, pois eles, os seus descendentes e outros poderiam facilmente ter desmentido os autores do Evangelho. Mitos não têm autores e, no caso dos apóstolos, eles não esconderam detalhes vexatórios a respeito deles mesmos, como sua covardia, abandono de Jesus, vaidades pessoais, passado pecador e falta de fé. Mitos não produzem homens que morrem torturados afirmando que viram pessoalmente um homem que voltou dos mortos. Ninguém dá a vida por uma mentira que inventou, muito menos sob tortura. E, finalmente, os mitos
demoram séculos até milênios para se formar, enquanto da morte de Jesus até a composição dos evangelhos temos o espaço de apenas uma geração. E o que dizer de incongruências históricas entre os próprios evangelhos, como por exemplo no caso da narrativa do nascimento de Jesus? Em Mateus, este fato está associado à morte de Herodes, que historicamente sabemos que ocorreu até 4 a.C., e a narrativa da Natividade de Lucas situa o nascimento de Cristo no censo de Quirino, governador da Síria, que a história mostra que fez tal censo em 6 depois de Cristo. Qual é a solução deste impasse? Nosso entendimento de que o censo de Quirino foi em 6 depois de Cristo vem de Joséfo, historiador judeu, mas não seria possível que Joséfo tivesse se equivocado quanto a esta data? Joséfo foi, sem dúvida, um grande historiador, mas, historicamente, ele tinha as limitações do seu tempo e sabemos que ele também apresentou algumas imprecisões em outros fatos. Por que o erro é sempre da Bíblia e não de outro autor? Vimos que historiadores identificaram pelo menos 84 fatos históricos citados corretamente por Lucas. No caso de Quirino, ele não mereceria pelo menos o benefício da dúvida? Alguns dirão que o Evangelho de Lucas é religioso e Joséfo é um historiador, mas Joséfo aceita a historicidade do dilúvio de Noé e a coloca no meio da sua história e narrativa. Neste caso, os historiadores que aceitam Joséfo como autoridade para datar o censo de Quirino também vão aceitar a sua narrativa sobre o dilúvio? Minha intenção não é defender ou atacar Joséfo. De fato, simpatizo mais com outra explicação na qual Joséfo está correto sobre a data de Quirino e as narrativas de Mateus e Lucas podem ser harmonizadas de outra forma. Vários gramáticos do grego apontam que quando Lucas 2, verso 2 menciona o primeiro recenseamento, a palavra traduzida corretamente como o primeiro também pode ser traduzida como antes, já que a palavra usada é protos, e protos no grego significa anterior. Assim, Lucas 2, verso 2 estaria dizendo que o censo no qual José foi até Belém foi o primeiro antes daquele feito por Quirino. Esta possibilidade recebe força argumentativa porque, além de possível gramaticalmente, é coerente com o testemunho de Tertuliano, que, consultando fontes romanas não cristãs ainda em sua época, menciona que foram feitos censos na Judéia por Saturnino entre 9 e 6 a.C., uma data que se harmoniza perfeitamente com a morte de Herodes. De fato, nós não temos uma certeza da resposta para o impasse entre Mateus e Lucas sobre a natividade, mas nossa ignorância não quer dizer que podemos afirmar que Lucas contraria Mateus. A igreja primitiva deixou ambos os relatos em textos que desde cedo circularam juntos e eles sabiam que tinham essa diferença e não viam neles qualquer contradição. Provavelmente porque os entendiam com detalhes que eles tinham e nós perdemos ao longo da história. Nada impede que seja redescoberto algum desses detalhes e no futuro nos dê uma compreensão melhor do texto. Quando o texto bíblico aparentemente é contrariado pelos fatos históricos, pode ser que nosso entendimento do texto bíblico está completamente errado. Ou pode ser que nossa leitura da história ainda seja parcial e ainda seja, inclusive, errada. A glória do historiador e do teólogo diante da ausência de fontes está em dizer que não sabe. Há tantos exemplos de personagens, cidades e povos inteiros que se diziam serem apenas lendas bíblicas e que aos poucos foram sendo encontrados pela arqueologia, que deveríamos guardar um pouco de cautela em sair afirmando que as escrituras estão erradas. Sem dúvida, há muito mais que existiu e se perdeu, restando apenas o testemunho do texto bíblico.
Existem contradições em diversas fontes históricas sobre quaisquer personagens e, mesmo assim, ninguém se esforça em provar que tais personagens eram lendas. Sobre Alexandre o Grande, por exemplo, nossas biografias sobre ele são fontes muito mais tardias que o Evangelho em relação a Jesus. Na verdade, praticamente não há provas materiais sobre a existência de Alexandre, a não ser uma inscrição sobre uma doação dele num templo da Ásia Menor. Se o problema é a religião contida nos manuscritos da Bíblia, Alexandre foi adorado e fez questão de divulgar histórias fantásticas sobre si mesmo, inclusive sobre seu nascimento divino. Sobre a morte de Alexandre, há várias versões contraditórias. Ainda assim, ninguém se esforça em dizer que Alexandre é um mito. Então, por que o mesmo tratamento histórico não é dado a Jesus e as pessoas ficam apontando sua existência e feitos como mitologia? Se você não crê em algum aspecto histórico dos evangelhos, ainda assim eu te desafiaria a colocar em prática a mensagem de Jesus. Experimente seguir a máxima: como quereis que os homens vos façam, assim façais vós também a eles. Lucas 6:31. Pratique isso e me conte o resultado aqui nos comentários. Inicie tratando os outros como você gostaria de ser tratado aqui mesmo na internet, onde você pode estar protegido pelo anonimato. Muitas pessoas nunca teriam coragem de dizer em público o que dizem aos estranhos aqui nas redes sociais. Mas e se começássemos a tratar os outros de maneira como esperamos ser tratados, inclusive aqui e inclusive os desconhecidos? É por isso que Jesus dividiu a história antes e depois dele. Seu ensinamento e sua vida foram sem iguais. Alexandre se proclamou um Deus, mas Alexandre não ressuscitou dos mortos, não abriu a vista de cegos, não curou leprosos, não concedeu o perdão dos pecados, nem anunciou que voltaria. Alexandre morreu e virou pó, mas o Novo Testamento reclama que o túmulo de Jesus ficou vazio. O problema é que o cristianismo é uma fé atual e muito praticada, e isto deixa o historiador num lugar constrangedor eticamente, pois ele sente medo de ser acusado de militância religiosa se usar o texto bíblico. Afinal, o Novo Testamento está lotado de milagres e proclamações. Contudo, é importante frisar que o trabalho do historiador, embora restrito e distante do trabalho do teólogo, não deve ser visto como inimigo, e sim como aliado do teólogo. Sem o historiador, o teólogo jamais compreenderia o contexto dos personagens e do texto. A história é a primeira ferramenta do intérprete da Bíblia, mas os crentes nas Escrituras precisam ser compreensivos de que os historiadores não estão em ataque contra as Escrituras quando as questionam, e sim estão sendo fiéis ao método que prescreve seu ofício. Historiadores não negam o pano de fundo histórico dos evangelhos, em geral, por assumirem o materialismo filosófico por metodologia. Eles estão impedidos de historiar usando o Novo Testamento como fonte devido às narrativas sobrenaturais ali contidas. E nisto reside sua dificuldade com a historicidade da Bíblia como um todo. Ou seja, a Bíblia não é desconsiderada como fonte histórica, mas o historiador está reprimido a não citar os milagres como um fato, exatamente porque foi proibido de dialogar com a teologia, separado por um muro ideológico comprometido com o materialismo, pressuposto este que não existe aqui neste canal. E por isso, os milagres de Jesus são nosso próximo tópico nesta jornada.